capítulo 5, capítulo 15. Aleluia. Capítulo 15. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Obrigada. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar. Se não permanecer em mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia, glória a Deus. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queima. Aleluia. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feita. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim, aleluia, glória a Deus, tornareis os meus discípulos. Amém? Então a palavra do Senhor, ela é bem clara e eficaz na minha e na tua vida. Se nós vamos observar, o evangelista João, ele começa a falar, ele usa por meio de parábola. Ele vai dizer como eu e você, sendo servo, eu e você, ou seja, ele vai nos ensinar que ele é a fonte da vida, que ele é perfeito, que ele é eficaz na minha e na tua vida. Ou seja, ele está dizendo, eu sou a vida e vós são os meus ramos. Ele está dizendo que eu e você são os ramos. Jesus, ele está ali constantemente na videira. E Deus, ele é o agricultor. Ou seja, ele vai observando. Ele vai dizendo assim, olha, eu estou cuidando de cada um de vocês. Porque vocês são as minhas, ou seja, os meus ramos. Então, se vocês estão em mim e a minha palavra estão em vocês, logo, automaticamente, vocês vão produzir frutos. Aleluia. E ele também deixa bem claro, se aquele que não está nele e não produz fruto, automaticamente ele vai lá e ceifa. De que forma ele ceifa? Ou seja, você que não está em Cristo pode produzir fruto de si mesmo? Não produz. Não produz fruto. Mas na maioria das vezes, pensa o quê? Nós vamos fazer o fruto. Nós vamos dar fruto. Somente vamos dar, pronto. Não precisa ir para a igreja.
Não precisa eu buscar, mas enganou-se. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Este ano que está finalizando, 2026 que está às portas, é tempo de intimidade. É tempo de eu e você buscar. É tempo de eu e você voltar à essência, ao primeiro amor. É tempo de eu e você reconhecer, aleluia. Como vocês, vamos dizer, vamos fazer uma conjectura, vamos fazer uma retrospectiva. Em 2025, aleluia, como é que eu estava na presença do Senhor? Aí você vai começar a fazer uma autoanálise. Ou seja, você vai diante do espelho, não precisa você falar para ninguém, mas você vai diante do espelho e começa a se imaginar. Como foi que eu comecei o início? Em janeiro, aleluia, na virada do ano, do dia 31 ao dia 1º de janeiro de 2025, como foi o meu início? Eu estava caminhando bem, a minha intimidade com o papai era assim, mas no meio do caminho, vamos dizer de janeiro, foi de fevereiro, vamos ver que foi descendo aos meses, e a minha intimidade com o papai começou a ser o quê? Se ter um déficit. Ou seja, começou a vir aquela displicência. Você começou a dizer assim, não precisa mais eu buscar, agora eu vou ter meu foco aqui. Então Jesus está dizendo para mim e para você, vocês são o quê? São os meus ramos. Então vocês têm que o quê? Dar frutos. Ei, se você porventura não der fruto de 2025, em 2026 ainda está em tempo, aleluia. E Jesus já começou desde hoje dizendo para mim e para você, ainda há tempo. Ai, irmão, mas eu estou tão cansado, estou trabalhando muito. Eu arrumo a casa todos os dias, parece que de manhã a casa continua bagunçada. Independente, meu amado, de você arrumar a casa, de você não arrumar, vai bagunçar do mesmo jeito, porque todo dia a gente faz a mesma coisa. Todo dia a gente faz a mesma coisa. Mas Jesus, ele disse, vocês precisam estar o quê? Conectado comigo. Independente de bagunça, independente de sujeira que está, mas quando você se conecta comigo, automaticamente vai limpando tudo. Ele está dizendo, automaticamente quando você se conecta comigo, toda sujeira que está no reino espiritual, que está no físico, Jesus ele começa o quê? Limpando. Então Jesus ele está dizendo assim, olha, permaneça em mim, e eu tenho que permanecer em vós constantemente. Esse é o que eu estou fraco. Tem crente que estou fraco. Mas Jesus está dizendo, ei, não é fraqueza não. Se porventura você se encontra anêmico, raquítico, isso aqui te ensina. Ei, se porventura você está se sentindo abatido e oprimido, o joelho na oração vai te instruindo. Então ele está dizendo, é intimidade comigo. Por isso que tem um louvor que fala assim, filho, sem intimidade comigo é impossível. Então o Senhor está dizendo, tenha mais intimidade comigo. Tenha mais. Aleluia. Aleluia. Tenha mais intimidade comigo. E quando Jesus ele começa a introduzir, você sabe que aqui no capítulo 15 de João, Jesus ele começa a falar sobre essa parábola, sabe não, hoje é ceia, mas aqui foi na última ceia, a qual quando Jesus ele começou a dizer, durante a ceia ele começou a dizer para aquele povo, naquele momento que estava, ou seja, vamos dizer que estava pronto Jesus para ser crucificado, estava pronto de Jesus ser o quê? Aleluia, ser preso, mas Jesus está dizendo, independente, filho, de perseguição, independente de calúnia, independente de levante, me busque, que coisas grandes eu farei nas vossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Aí Jesus ele começa a dizer para os discípulos, ali na hora que ele começa a dizer para ele, diz assim, olha, eu sou a videira. Jesus ele começa a falar para aquele povo por meio de uma forma de figura. Ou seja, naquele sentido ele começa a dizer, olha, eu sou a figura. Você, povo de Israel, estou dizendo para vocês que eu sou a verdadeira. Aleluia. Ele começa a dizer para o povo, eu sou a videira.
Eu que sou a videira, não é você, não sou eu que sou a videira. E vocês é apenas meus ramos, vamos dizer, os meus galhos. Você está aqui, ó, segurando que toda árvore quando tem. Vamos imaginar que aqui é uma árvore. Aleluia, está aqui essa árvore. Tem aqui completa, mas só que aqui nós somos o que é isso aqui? Nós somos os galhos, ó. Esses ramozinhos aqui. Quando vem, porventura, começa brotando. Está dizendo que está começando a ter frutos. Quando se abre, diz o Senhor, pronto, o fruto está bom. Cada vez mais vai vir mais fruto. Cada vez mais de um fruto vem mais fruto. Ou seja, não para, vai se multiplicando. Então ele está dizendo, em 2026 é tempo de multiplicar os frutos. Mas frutos sinceros. Frutos, vamos dizer como João Batista falou para aquele povo. Frutos dignos de arrependimento. Por isso que João Batista, ele chamava o povo de raça de víbora, porque era um povo hipócrita. Então Deus vai dizer assim, não sejam como eles, mas sim sejam como de cá. Ou seja, vocês têm que produzir frutos, vocês têm que dar frutos, vocês têm que ir em busca daqueles que estão perdidos, que na maioria das vezes ninguém dá valor, mas só que eu dou valor e eu uso vocês nesta noite. Aleluia. Aleluia. E quando Jesus ele começa a dizer para aquele povo que ele é a figura, ou seja, ele começa a dizer para eles que ele é uma videira. Eu estou falando figura porque é no sentido figurado. Ele começa a dizer, você apenas é os meus ramos, é os meus galhos. E vocês têm que produzir, olha crente, você precisa ser frutífero. Porque aquele que não produz fruto, automaticamente o Senhor começa a cortar. Aí você fala, Jesus vai me cortar porque eu não produzi fruto. Não estou te falando que é você. Não falei que não apontei ninguém. Aleluia. Mas a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você que espiritualmente você precisa se fortalecer. Ele começa a dizer para aqueles discípulos assim, olha, você está aquela laia séria ande cai, você está aquele ramo, a naia ceia, está quase morrendo, a naia sou, mas ainda há tempo de tu se fortalecer, decai, e começar a frutificar. Ele começa a dizer que aqueles galhos, porventura, começou a precisar de um fortalecimento espiritual. Começou a dizer, vamos dizer, como minha filha fala, precisa de capim verde. Ou seja, toda planta, quando você começa a molhar, tem umas plantas que embebedam e morrem, mas tem outras não, que ela precisa sempre de capim verde, precisa ser adubado, precisa ser regado. Ou seja, Jesus está dizendo, quando você vem para a minha presença, você é regado dia após dia. Quando você está na minha presença, constantemente você decai, você começa a ser frutífero na minha casa. Aleluia! Aleluia! Por isso que ele fala assim, olha, ele começa a dizer, pode um ramo produzir fruto de si mesmo? Não, eu não posso produzir fruto de mim mesmo. Mas por meio de Jesus, eu posso produzir frutos para Jesus. Eu não posso produzir para mim mesma, mas eu posso produzir para Jesus. Então por isso que ele começa a dizer assim, você aí pode produzir um fruto. De que forma eu produzo um fruto? Quando eu oro pelo irmão, para Jesus libertar, para Jesus salvar, para Jesus fazer milagres e prodígios. Grandes coisas Jesus faz. Mas a partir do momento que você fala assim, não, eu vou orar só por mim, vou fazer só por mim, então faça só por você, fica só você, e cadê os outros? Hein? Você tem que orar tanto por você, mas também orar pelo o próximo. Automaticamente você vai produzindo um fruto. Ou seja, você vai, eu sempre falo assim, você faz filho espiritual. Você gera filho espiritual. Eu tenho vários filhos espirituais. De que forma eu tenho? Porque eu oro por eles e sempre falo, Jesus liberta, Jesus cura. Ou seja, eu estou produzindo fruto, estou fazendo fruto. E Jesus está dizendo, assim são
nisso vós fazeis frutos também. Produza frutos também, aleluia. E quando Jesus ele começa a dizer, aleluia, quando Jesus começa a dizer, ele fala assim, eu estou querendo que vocês sejam frutos, sejam ramos frutíferos, sejam ramos férteis, não sejam ramos inférteis, ou seja, não sejam ramos infrutíferos. Ele quer que eu e você venha sempre, constantemente, ser frutífero na casa do Senhor, ser frutífero na presença do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aí Jesus ele começa a dizer assim, eu sou apenas o que é a videira, mas o meu pai que é o agricultor. Jesus ele observa como eu e você constantemente está na presença dele. Ele começa a fazer análise. Jesus, talvez você fala, Jesus não me conhece, não, enganou-se. Jesus ele conhece a mim e a você. Deus principalmente sabe a mim e você, por dentro e por fora. Sabia que você era falho, sabia que você poderia pecar, sabia que ia cair, sabia que ia fazer isso, sabia que ia fazer aquilo, sabia que poderia se afastar, poderia voltar, mas Ele conhece a mim e a você. Ele está dizendo assim, eu trouxe para minha casa, assim vocês são os meus ramos, agora sejam o quê? Ramos frutíferos. Aleluia. Aí ele começa a dizer, aleluias, deia ceia. Quando Jesus ele estava sentado, ele começava a imaginar, começava a falar com aquele povo, por meio constantemente, Jesus ele fala por meio de parábolas. Ou seja, ele começava a explicar de maneiras para que o povo pudesse entender de que forma ele estava explicando. Ele não estava falando aleatória, ele estava ensinando de uma forma mais plena, mais correta. Por isso que quando Jesus ele veio, ele começou a ensinar, o povo começou a ficar, ou seja, atento. Eles começaram a ficar admirados porque ele queria, ou seja, eles não queriam perder o foco, ele queria entender tudo, qual era o ensinamento que Jesus estava dando para os discípulos. Ou seja, quando eu e você estamos atentos na presença do Senhor, nós estamos aprendendo de que forma ser cada vez mais crente na presença dele. Então ele está dizendo, olha crente, se porventura você estava fraco, se porventura você se encontrava, aleluia, anêmico e raquítico, hoje você vai te fazer análise e ver dizer, Senhor, não quero mais isso. Se em 2025 eu estava assim, a partir de 2026 vai ter uma mudança na minha vida. Vou começar a orar mais, vou começar a evangelizar mais, vou começar a ler a Bíblia mais, vou estar mais constante, presente na casa do Senhor. Eu sei que o Senhor está me observando, não por o que Ele vai me dar, mas sim pelo que Ele vai fazer na minha vida. Aleluia. Ele está dizendo assim, eu estou contemplando cada petição do meu povo. Aí ele começa a dizer, olha meus servos, olha vocês precisam produzir frutos. E cada vez que esses frutos crescem, você vai produzindo mais fruto. Aquele fruto quando vai crescendo, cada vez mais vai se o que? Se multiplicando. Ou seja, você observe bem, aleluia. A gente planta o feijão. A gente coloca quantos caroços ali? Na cova? 3, 4, 5. Quantos vocês quiserem colocar, não é isso? Pronto. Coloquei. Mas só que ali, o sol está constantemente. Eu tenho que tomar o quê? Cuidado. Eu tenho que fazer o quê? Cuidar. Não adianta só você ganhar a alma. Você tem que o quê? Cuidar. Porque ganhar é fácil. Ganhar e pronto, coloca. Não, mas você tem que cuidar. Tem que ter aquele zelo pelaquela alma. Porque sabe, porque se você não cuidar, quando chegar, eu cheguei na igreja, ninguém me deu atenção. Então faz o quê? Vai de novo para fora.
Aí o mundo está só esperando. Então, assim como você plantou aquele feijãozinho que você cuidou, que você tem regado com tanto amor e com tanto zelo, assim aquele fruto que você está produzindo, você vai começar o quê? Ter zelo. Você vai começar a ter mais cuidado. Irmão, vamos para a casa do Senhor. Porventura, se a irmã minha irmã, hoje eu não estou cansada, não vou hoje para a igreja, não. Minha filha, vamos. Jesus vai fazer coisa grande hoje. Jesus é amor, Jesus vai fazer, tu nem imagina. Vamos lá ouvir um louvor que vai fazer maravilha na tua vida. Isso se chama cuidado. É zelo pelo fruto a qual você está produzindo. Não adianta se eu produzir um fruto e não ter cuidado pelos meus frutos. Você vê, todo dia eu pergunto às meninas, às minhas amigas, todo dia eu converso com elas. Um dia que eu não converso com elas, a gente se sente falta. Hoje mesmo elas conversaram de manhã comigo, de tarde, mandaram mensagem, e quando eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que elas fizeram, ligaram. Elas e os outros pastores. Ainda falou assim, missionária, estamos sentindo falta que a gente orava. A gente fazia isso porque era todo dia meio-dia, nós fazíamos nosso culto. Quando não era de manhã, fazia o nosso culto. Aos domingos, eu falei para ela, nem sempre eu posso fazer, porque no domingo, para fazer culto, o pessoal está dormindo. Não vou acordar o povo, porque você sabe que crente, principalmente crente pentecostal, não fala abaixo. Crente pentecostal que ora, não fala abaixo, gosta de ler a Bíblia para ouvir, para Deus adentrar no recinto e fazer mudança. Se você está assim, tem que ler a Bíblia abaixo, após ler. Então você está lendo só para você. Mas quando você lê em voz alta, você está dizendo, Satanás vai bater em retirada. Satanás, até hoje tu adentrou aqui, mas a partir de hoje você não adentra mais. Isso é você fazendo o quê? Frutos. A partir do momento que você começa a dizer, Satanás, hoje você não tem poder na minha família. Satanás, você não tem poder na minha casa. Hoje quem habita mais e mais é Jesus. E se chama o quê? Frutos. Se você não assistiu aquele filme, O Quarto de Guerra, comece a assistir, que você vai ver as instruções que Deus dá para aquela mulher, usando outra para falar. São canal de bênção. Eu e você é canal de bênção na vida de outra pessoa. Você tem que ser canal de bênção, ou seja, você vai ter que ser frutos. Você está praticando, você está fazendo o quê? Gerando frutos, e este fruto vai gerar mais fruto. Sabe por quê? Por exemplo, eu ganhei Gilson para... Estou dando um exemplo. Ganhei Gilson para Jesus. Automaticamente, Gilson vai falar o quê? Irmão, vamos ali para ver a palavra. Pronto, por meio de Gilson, vem mais quem? Mais 2. Aqueles 2 falou assim, olha, vamos lá, vem mais 2. É assim, gerando frutos. Aleluia. Aleluia. Isso aí é a forma que Jesus está instruindo a mim e a você nesta noite. Façam frutos. Aí Jesus, ele começa a instruir que o povo precisa permanecer nele. Não pode sair, tem que o quê? Estar firme na presença do Senhor. Por isso que quando Paulo fala assim, tu és Pedro, sobre essa rocha que é Jesus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer. Ou seja, se você está firmado na rocha, ou seja, na rocha que é Jesus, pode vir um vento que for, vai envergar, vai recuar, vai fazer tudo, mas você está firmado. Pode vir o problema, a situação que for, mas se você estiver firmado em Cristo, aleluia, nada acontece. Você pode ser o quê? Atingido de que forma, irmão? Você pode ficar triste, você pode ficar abatido, você pode ficar interessado cada vez mais, porque fulano falou isso, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. Pode ver qualquer situação, mas você está, firmado em Cristo Jesus. Por isso fala assim, tu és o quê? Jesus é o quê? É a figueira. E eu e você é o quê? Os ramos. Então temos que produzir. Jesus está dizendo para a crente aqui nesta noite, se você não produzia, a partir de hoje você vai começar a produzir frutos. Você vai começar a dar frutos novamente. Aleluia. Pode ser fruto físico, mas também frutos espirituais. Aleluia. Aleluia.
Jesus, ele começa a dizer, quer ver no versículo 5, quando Jesus fala assim, ó, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito frutos. Então ele está dizendo, ó, eu, Jesus, sou o quê? A videira, sou a videira verdadeira. Eu e você aqui, nós cristãos, somos o quê? Os ramos. Por meio de nós vamos fazer o quê? Produzir grandes frutos. Mas tem que o quê? Jesus tem que permanecer em mim e eu e você permanecer nele. Automaticamente a nossa vida é mudada. Automaticamente grandes frutos eu e você produz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí Jesus começa a dizer assim, porque sem mim nada podeis fazer. Nós temos que estar com a casa firmada o quê? Na rocha ou na areia? Por que na rocha? Aleluias. Porque quando vier o vento, não vai derrubar. Mas se porventura estiver na areia, no primeiro vento, derruba tudo. Então ele está dizendo, olha meu servo, se afirme constantemente na rocha, aleluia. Porque os problemas e dificuldades porventura possa vir, para quando vier você não se inclinar e cair, mas se você está de pé. Porque se estiver firmado porventura na areia, na primeira dificuldade vai balançar e você vai sentir vontade até mesmo de desistir. Jesus está dizendo para ti assim, não desista. Não pare. Olha que nós, às vezes, você já sentiu vontade até mesmo de parar. E Jesus está dizendo para ti nesta noite, não pare. Não pare, ainda é hora, é tempo. Tem um louvor que fala assim, quem mandou você? Volte aonde? Para o aral. Jesus está falando que ainda está em tempo de eu e você voltar. Ou seja, de você continuar a perseverar. Porque Jesus disse assim, que tem pessoa que já deu vontade de fazer assim, ó. A partir de hoje, não quero mais. A partir de hoje, isso aqui para mim não quero mais. Aleluia. Eu quero simplesmente chegar, sentar, ouvir e pronto, acabou. Ir para casa, pronto. Nem quero mais nada. Aqui está bom demais. E Jesus diz o quê? Ainda não é hora. É tempo de ter mais intimidade comigo para me mostrar para você. Ou seja, revelar os meus mistérios que eu tenho contigo. Jesus nesta noite está dizendo para a crente assim, eu quero me revelar para você. Eu quero me revelar e mostrar os sinais e prodígios. Aleluias. Porque grandes sinais o Senhor fez no tempo de Moisés. Não é diferente nos dias de hoje. Jesus tem feito grandes milagres. Grandes e grandes prodígios nas nossas vidas. Hoje mesmo, quando de manhã às 9h10, quando eu acordei, a irmã falou assim, Flor, ore por uma família daqui de Jequié. O rapaz, ele deixou um filhinho, né? Ele foi diagnosticado com câncer. Ele, do nada, perdeu, não conseguia mais comer, né? Já estava comendo por sonda. Mas só que o médico disse que já tinha virado, já tinha estragado tudo por dentro. E ele estava vindo sempre para Salvador, fazia tratamento, voltava para Jequié, tornava a vir para Salvador e voltava para Jequié. E aí o pessoal estava tipo fazendo a vaquinha solidária para levar ele para São Paulo para fazer todo o tratamento. Mas só que com isso ele estava sofrendo demais. Porque quando fez mais exames, diagnosticou que já tinha alastrado o pulmão. Um dos pulmões já tinha já. Aí eu respondi para ela, isso se chama metástase, né? Que quando ele vai se espalhando.
Aí quando foi a madrugada de ontem para hoje, ele veio a óbito. Você vê que não deu tempo ele ir para São Paulo, porque Deus viu que ele estava sofrendo demais, né? A família toda cristã, ele também era cristão, deixou um filhinho, né? A menina falou que o mais triste não foi por ver a mãe chorando, a esposa chorando, mas sim um filhinho chorando, pedindo para o pai levantar, para o pai. Isso que entristeceu o coração mais dela, né? A dor ali também tornou-se uma dor para qualquer mãe, para qualquer pai, quando vê o seu filho daquela situação chorando. Peço aos irmãos que estejam orando por esta família de Jequié, né? A qual aconteceu isso nessa madrugada, né? Ele foi para o seio de Abraão, né? Ele está lá esperando aquele grande dia, né? Quando Jesus voltar, né? Mas só que Jesus, ele está falando assim, ele teve frutos, né? Que aquele que ganhou ele para Jesus foi um fruto, né? Mas Jesus falou assim, agora este fruto é meu, né? Jesus, não estou dizendo que Jesus vai colher ninguém. Não vem para cá dizer, Jesus vai colher quem, Flor? Jesus não diz no meu coração que vai colher ninguém. Ele não está dizendo nesta noite que ele não vai colher ninguém, porque se Jesus disser que ele vai colher, eu não tenho um gato no saco, eu pego e falo. Eu falo assim, olha, Jesus vai fazer isso, Jesus vai fazer aquilo. Mas Jesus, ele só está simplesmente falando comigo e contigo nesta noite. Tenha mais intimidade comigo. E dás o quê? Frutos. Isso é o que Jesus nesta noite está falando comigo e contigo. Aleluia. E Jesus, ele começa cada vez mais a explanar. Ele começa a enfatizar cada vez mais para aquele povo que ele era a figueira, ou seja, que ele era o que era a videira verdadeira. Ele não era qualquer um. Ele era verdadeiro. É ele que ensinava, ele que instruía, era ele que fazia. Não era o povo que fazia, mas sim Jesus, ele fazia tudo. Por isso que quando ele começa a dizer, se alguém não permanecer em mim, serei lançado o quê? Fora. Aquele que não permanece em Cristo, aleluia, aquele que porventura se encontra de capa na casa do Senhor, ele faz o quê? Ele lança fora o próprio Deus, ele vai lançando, ele vai levando, se na maioria das vezes eu e você perceber, mas Jesus está dizendo que ainda vai tempo de essa pessoa, porventura, produzir o quê? Frutos. Ainda está em tempo dessa pessoa, aleluia, fazer uma retrospectiva e fazer uma autoanálise e mudança. Ou seja, para ser o quê? Fazer parte do aprisco do Senhor. Ou seja, produzir frutos verdadeiros na casa do Senhor. Aleluia. Aí ele começa a dizer assim, olha, não é de qualquer jeito. Porque se você for observar, quando ele fala assim, ó, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito frutos. Ele começa a dizer assim, ó, ter os frutos tem que ter uma vocação, tem que ser algo mais pleno. Não é de qualquer maneira ir porque fulano falou, eu vou lá. Se você não tiver a vocação de ganhar aquele fruto, não adianta. Sabia? Se você não tiver a vocação de ganhar aquele fruto para Jesus, não adianta. Não adianta. Você vai só por ir. Mas quando você fala assim, olha, eu sou discípulo do Senhor. Ei, eu sou aquele. Logo, o que? O agricultor vai me poupar. Ele começa a dizer assim, se ele é o agricultor, Jesus, Deus é o agricultor, Jesus é a videira e Deus é o agricultor, automaticamente eu vou começar aí, vou esperar Jesus fazer algo na minha vida, certo? Que ele vai constantemente me pôr a prova para mim, para ver se eu realmente estou preparada. Aí logo, automaticamente, quando ele vai demonstrando que está me preparando, me aperfeiçoando, automaticamente ele vai fazer o quê? Me poupar de o quê? De cortar fora. É assim que Jesus faz. Aí ele começa a dizer assim, olha, aí ele começa assim, pronto,
Se você está ali orando, tendo intimidade comigo, automaticamente no meio da oração, eu, Senhor, começo a te responder. Ou seja, no meio da intimidade, Jesus começa a se revelar, tanto para mim e para você. Quantas coisas Jesus tem revelado nos dias de hoje? Jesus não tem se calado. Jesus ele tem se revelado automaticamente. A todo momento Jesus tem se revelado. Jesus tem se revelado para o povo. Jesus tem falado o que vai acontecer, mas na maioria das vezes estão o quê? Estão, cego e surdo, para não dar voz o que Jesus está falando. Jesus está falando o quê? Olha, abre os teus olhos, tanto físico como espiritual, abre a tua audição, tanto física como espiritual, porque o Senhor quer me revelar, quero mostrar para ti, ou seja, eu quero ainda te poupar. Aleluias. Aí Jesus ele começa a dizer, sim, Senhor, vamos dizer que aqueles discípulos, ele começou a dizer, Senhor, tem condições de eu produzir esses frutos? Senhor, tem como eu posso produzir esses frutos? Aí Jesus diz que precisa o quê? Se purificar constantemente. Essa era uma das condições. Aí ele começa a dizer, Jesus, ainda tem mais? Aí Jesus fala assim, tem que permanecer em mim. Aí ele começa a dizer assim, ainda tem mais? Ele fala assim, tem que guardar a minha palavra. Quais foram as instruções? Aleluia. Se purificar. Aleluia. Glória a Deus. Qual foi a segunda? Naia sei de cai. Ei, tem que o quê? Se o quê? Narrassuriande comanai. A primeira é se o quê? Purificar. Aleluia. A segunda é o quê? Permanecer nele. E a terceira é guardar a palavra do Senhor. Sabia que nós temos que ter 3 Bíblias? Certa vez, quando alguém me perguntou assim, como assim 3 Bíblias? Na mente, no coração e na mão. Porque quando você não te puder usar da mão, mas ter na mente. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que guardar a palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor. Por isso que temos que ouvir e guardar constantemente. Aí ele fala assim, pronto, vamos lá, vamos resumir tudo. Ei, meus amigos, ei, meu filho, ei, minha filha, convida os teus amigos para ter mais uma intimidade comigo. Aí Jesus começa a dizer assim, não está vendo? Está vendo, meus discípulos? Está vendo vocês, meus discípulos? Em vez de você ficar conversando, ficar fofocando, vamos reunir seus amigos para ouvir a voz do Senhor. Vamos reunir para dizer assim, Jesus hoje chegou para adentrar, para mudar, para purificar e para santificar. Ou seja, por meio da palavra, ali você automaticamente está o quê? Evangelizando. Automaticamente você está o quê? Intercedendo. Você vê, eu trabalho, mas chega a pessoa lá e fala assim, Flor, quero oração, eu oro. Peço permissão, a dona da casa, ela fala, pode orar, Flor. Eu oro, tranquilo. Se é uma palavra, eu falo. E também aquilo que Jesus me dá também, eu também falo. Eu não tenho isso comigo, não. Se Jesus falar assim, eu vou lá para falar isso, falar aquilo, eu vou lá e falo. Teve uma moça mesmo que chegou na casa de Naninha, eu também falei o que Deus mostrou do finalzinho, do início até o final. Deus mostrou, falou, eu cheguei para ela, falei isso, e ela automaticamente, ela chorou bastante e confirmou. Porque eu não conhecia ela, mas só que quem conhecia sabia que era isso que ela estava vivenciando. A outra moça, a outra senhora que chegou lá, Dona Odete, conhece, eu estava até lá no dia, não foi Dona Odete, chegou lá, ela estava lá, Jesus falou assim, filha, depressiva. Mas só que Jesus diz assim, depressiva, porque na maioria das vezes ia acompanhada com o espírito suicida. E era uma senhora. Mas sim, irmã, nós também somos sujeitos às mesmas paixões dos profetas do passado, não é diferente no dia de hoje. Quem dizer que crente não fica depressivo,
depressivo é mentiroso, que fica. Se dizer que se crente não se suicida, se suicida. Tem muitos acontecendo hoje em dia. Se você pode observar, Jesus, não, por que aquele povo morreu? Quantas pessoas morreram aí? Quantas pessoas têm morrido no dia de hoje? Com câncer, com AIDS, com alguma lepra. Porque ela pegou... Não, porque tem acontecido... o dia são mal. Por isso que Jesus está dizendo que permanece em mim e eu permaneço em vocês. Ou seja, vocês guardam a minha palavra, se cada vez mais se purifiquem, se reserve mais para mim. Cada vez mais busque a minha palavra. Tenha essência, tenha mais intimidade plena comigo. Porque quando você começar a ter aquela plena intimidade comigo, eu automaticamente mostrarei para vós o caminho e a direção que vós tem que ir. Aleluias. E é assim que Jesus ele faz. Não é de qualquer jeito. Por isso que ele falou assim. Por isso que quando o discípulo falou assim, Senhor, como? Como é que eu vou produzir esses frutos? Senhor, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou produzir? Como é? Ele foi e falou assim, pronto. Você chegou aonde eu queria. Aonde eu queria, eu vou fazer. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Aí ele falou assim, sabia que assim como a semente cresce fisicamente, assim somos nós quando nós crescemos espiritualmente, sabia? Porque quando a palavra lança, automaticamente vai o quê? Crescendo. Quando você ouve uma palavra boa, ela cresce, não cresce? E quando você ouve uma palavra que machuca, parece que cresce mais rápido. Mas só que acontece que você tem que dar emissão e deixar aquela sementinha boa, a palavra boa adentrar e começar a fazer o quê? Mudança na minha, na tua vida. Por isso que Jesus falou assim, tudo vai acontecer o quê? Quando você me busca, quando você começa a ter uma intimidade comigo, automaticamente você vai crescendo espiritual. Você não fica parado, você não se estaciona, você automaticamente cresce, ou seja, cada vez mais você vai se desenvolvendo, cada vez mais você vai ser um lírio, cada vez mais você vai ser um cedro, cada vez mais você vai ser um carvalho, cada vez mais você vai ser uma palmeira, cada vez mais você vai ser um ramo na videira. Isso você vai fazendo o quê? Com o decorrer do tempo, você vai o quê? Crescendo espiritualmente. Cada vez mais que você cresce, você está no quê? Primeiro é um lírio. O lírio é pequenininho, não é isso? Umas florzinhas. E aí você vai crescendo. Daqui a pouco está no quê? Um cedro. O cedro começa a ficar o quê? Mais firmezinho, não é isso? Depois você começa a ser um carvalho. O carvalho começa a ficar já mais resistente. Depois você acaba sendo o quê? Uma palmeira. Que a palmeira é mais resistente ainda. Aí depois você passa a ser o quê? Um ramo. Ou seja, se fortalecendo constantemente na presença do Senhor. Quanto mais eu e você buscam uma intimidade com Deus, algo novo acontece. Aí por isso que eu disse, quando isso acontecer, você está o quê? Crescendo. Ou seja, a tua vida espiritual vai começar a ser mudada. Ou seja, a sua vida espiritual vai começar a ser avançada. Cada vez mais a sua vida espiritual vai dar passos. Cada vez mais você vai subir degrau. Ou seja, tem um louvor de Rose e fala degrau da exaltação de Deus. Ou seja, cada vez mais que você começa a ter intimidade com Deus, automaticamente você vai crescendo espiritual. Aleluia. Aí ele começa assim, pronto. Quando você começa a crescer, automaticamente você começa a ter o quê? Força. Cada vez mais você vai sendo o quê? Dando glória a Deus, aleluia. Vai se fortalecendo na minha presença. Então o Senhor está dizendo assim para mim e para você. Dê frutos. Ele está dizendo para mim e para você, cresça,
seja um lírio, seja um cedro, seja um carvalho e seja uma palmeira. Depois para você ser um ramo na minha presença, ser um ramo da minha videira. Aleluia. Ele também diz para mim e para você, aleluia, glória a Deus. Se purifique, permaneça nele, aleluia, e guarda a minha palavra. Que quando você fazer isso, grandes coisas eu levo, tudo será suficiente, tudo vai usufruir e vai continuar no pleno amor genuíno da presença do Senhor. Amém? E assim agradecer a minha rica oportunidade.